Então, gente, vamos começar agora a trabalhar com a aula de lesões corporais, né? Nós já trabalhamos com crimes contra a vida e agora nós vamos começar a trabalhar com um crime de lesões corporais que está previsto ali no artigo 129 do Código Penal. Para começo de conversa, nós precisamos superar uma questão muito básica. Qual é? É que nós não podemos tratar a lesão corporal apenas como uma ofensa à integridade física, mas também é necessário compreender a lesão corporal com uma integridade também à saúde. Então, nós já começamos a ponderar o seguinte: para nós falarmos de lesão corporal, é necessário compreender que esse crime, ele tutela dois bens jurídicos. Ele tutela tanto a integridade corporal quanto a integridade física. Então, nós podemos deixar bem claro que nós não podemos duvidar quando nós observarmos a lesão corporal. Ela não trata apenas com relacionado à integridade corporal, mas também à integridade física. É necessário entender também que quando nós falamos de lesão corporal, nós precisamos fazer algumas compreensões, como por exemplo, olha só, a integridade ela pode ser vista como fraturas, hematomas, agora aqueles eritemas, aquelas marcas que ficam muitas vezes no corpo, essas não podem ser consideradas como lesão corporal. Tudo certo? Então essa é a compreensão inicial que nós precisamos precisar compreender. Gente, qual é o núcleo do crime de lesão corporal? O núcleo está relacionado ao verbo, e o verbo é ofender, ofender a integridade física. E de que maneira eu posso ofender a integridade física? Eu posso ofender de várias maneiras. Então, já perceba só que é possível que eu possa praticar um crime de forma livre, é um crime de forma solta, que pode se manifestar de várias maneiras. Cuidado, gente. Cuidado que toda vez que nós trabalharmos com crime de ação, com um crime que é comissivo, nós não podemos esquecer da figura do crime omissivo impróprio. Lembremos, todo crime omissivo impróprio, aqueles crimes do garante, lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, eles podem se manifestar também com uma forma do crime de lesão corporal. Ou seja, vamos imaginar, aquela mãe que tem o dever de proteger o filho e ela vê alguém agredindo e ela pode e deve evitar o resultado, naquelas situações que ela tem a possibilidade de evitar o resultado com a sua ação, se ela não faz nada, ela passa também a ser um sujeito ativo do crime e passa também a ofender a vítima, o sujeito passivo, na modalidade imprópria. Na modalidade imprópria. Tá? Então essa é uma questão também que nós podemos observar quando trabalhamos com um crime relacionado à lesão corporal. Outra coisa que também nós devemos também trabalhar é o seguinte: qual seria, né, o elemento subjetivo do crime de lesão corporal? Então veja só, o crime de lesão corporal ele tem como elemento subjetivo, nós não podemos esquecer disso, a próprio dolo. Lesão corporal, em regra, vai ser dolosa. Claro que nós temos uma modalidade de culpa, lá no artigo 6º, né, no parágrafo 6º do artigo 129, nós temos até uma figura que nós vamos trabalhar ainda, que é a figura préter-dolosa, que é aquela lesão corporal seguida de morte, que é famosa por aí. Então nós podemos observar que o elemento subjetivo do crime de lesão corporal, ele pode ser na forma dolosa e também pode ser na forma culposa. Então, gente, para arrumar um pouquinho aí a nossa videoaula, primeira coisa que nós temos que observar, primeira coisa que nós não podemos esquecer, olha só, nós temos um crime de modalidade lesão corporal, um crime que nós trabalhamos com a modalidade dolosa, mas ele pode ser na modalidade também culposa. Lesão corporal, eu não posso associar apenas ao crime na modalidade de ação, tem a modalidade de omissão imprópria. E lesão corporal também não é apenas integridade física, mas qualquer violação também à saúde do agente. Tudo bem? Superada essa questão, nós temos que também trabalhar relacionado à consumação e tentativa. Então
vamos tentar organizar um pouquinho a consumação, a consumação e a tentativa. Vamos tentar observar o que nós podemos lembrar e tirar disso daí. Olha só, gente, nós não podemos também esquecer que o crime de lesão corporal ele está relacionado também à figura que se consuma apenas quando houver ofensa, tanto à integridade física quanto à saúde. Mas é perfeitamente possível a tentativa. Então, é possível a consumação e é também perfeitamente possível a tentativa. Fica ligado também nisso. Para continuar, eu quero também agora fazer um corte muito importante. Qual é? Isso vai ser muito importante para o estudo de vocês. Eu não posso confundir lesão corporal com a contravenção de vias de fato. Lá na Lei de Contravenções Penais, lá no artigo 21, nós temos as vias de fato. E qual é a diferença básica da vias de fato para a lesão corporal? É que na de vias de fato existe a vontade do agente de ofender a integridade física, mas não ocorre lesão ao bem jurídico, não ocorre lesão à integridade física. Então isso é a via de fato. Se houver lesão, é aí o crime de lesão corporal. Então qual é a diferença básica entre vias de fato e lesão corporal? Nas vias de fato não ocorre a lesão corporal. Nos dois a dolo, nos dois à vontade. Só que na via de fato não ocorre a lesão corporal. Ocorreu lesão corporal, nós estamos trabalhando com o crime do artigo 129. Isso acontece muito, gente, por exemplo, em juizado especial criminal. O que acontece? O sujeito ele é agredido e é um crime que deixa vestígio, mas ele não faz o exame de corpo de delito. Provavelmente vai ficar onde? Na via de fato. Provavelmente vai ficar na via de fato. Tá? Ou você pratica uma ofensa, tenta de alguma maneira lesionar, mas não consegue lesionar. O dolo é diferente. O dolo é diferente. Então nós vamos cair ali na tentativa ou na lesão corporal. Tudo certo? Então, para nós organizarmos, não podemos esquecer dessa questão. Uma outra coisa que a gente não pode também deixar de trabalhar, uma coisa que a gente não pode também deixar de trabalhar, gente, é o seguinte, tá? Nós não podemos deixar de trabalhar com a figura da ação penal. Eu tenho um quadrinho, vou trazer para vocês agora, que olha só, é o quadrinho da ação penal. A ação penal pública é condicionada à representação na lesão corporal dolosa de natureza leve ou na culposa. Nesses dois casos, a ação penal vai ser pública, mas condicionada à representação. O que é isso, gente? Aqui nós temos que lembrar que o legislador ele deixou a cargo da vítima a busca pela proteção à lesão corporal. Agora, olha só, não pode esquecer o seguinte: se envolveu violência doméstica, se houve violência doméstica, ainda que seja uma lesão corporal dolosa de natureza leve, se envolveu Maria da Penha, a ação é penal pública incondicional. Então escreve isso bem grande no teu caderno. Lesão corporal dolosa leve é ação condicionada à representação. Não tem como o Ministério Público entrar com ação sozinho, sem a manifestação da vítima. Lesão corporal culposa, precisa da manifestação da vítima. Mas cuidado, ocorreu, estamos diante de uma lesão corporal, olha só, envolvendo violência doméstica, ainda que a vítima não faça nada, vai ocorrer a ação penal pública, pois ela, nessa situação, ela é incondicionada. Isso é decisão, tá, do STF, isso é uma questão já bem esclarecida que nós não podemos aqui esquecer. Tudo certo, gente? Tudo certo? Então, vamos trabalhando com essas questões para que a gente possa deixar bem claro. Então, nós podemos perceber que o rito ali, em regra, né, das ações penais será sumaríssimo, né? Mas, quando nós estivermos diante de uma lesão corporal gravíssima, a pena vai até de 1 a 5 anos ou 2 a 8 anos, aí nós escapamos totalmente, nós vamos escapar da lesão corporal do juizado especial criminal, já que a pena dele, né, lá no juizado especial, seria até de 2 anos. Uma outra questão importante é nós pensarmos agora numa situação muito curiosa, né? Uma questão muito curiosa. Será que o tapinha não dói? O que é que nós queremos brincar através disso? Será que em algum momento
o consentimento do ofendido seria capaz de afastar, o consentimento do ofendido seria capaz, olha só, de retirar a punição do agente? Será que o consentimento do ofendido seria capaz de excluir a ilicitude do fato? Né? Então, olha só, vamos começar a pensar o seguinte, vamos começar a pensar no seguinte sentido. Se nós estamos diante, né, de uma situação em que o consentimento ele é expresso, não há coação, né? Então é um consentimento expresso livre de coação, livre de violência, né? E anterior à consumação, manifestado por pessoa capaz, o consentimento do ofendido vai funcionar como excludente de ilicitude. Então, imagina aquela situação onde alguém pede para ter um tapa, né? Pede para alguém ser violado, práticas esportivas. Né? Então, olha só, em várias situações da vida, né? A gente vai perceber que alguém tem um comportamento onde aceita a lesão corporal. Nesse caso, você vai estar praticando um fato típico, né? Ofender a integridade corporal. Mas se esse consentimento do ofendido for de uma pessoa capaz, livre de coação, e for de uma situação onde existe um bem disponível, o que nós queremos dizer? For uma lesão corporal de natureza leve, nós podemos falar que o consentimento do ofendido ele vai excluir a ilicitude. Ele vai excluir a ilicitude. Tudo certo, gente? Então, nós podemos começar a trabalhar com isso. Uma outra questão também que é interessante seria trabalhar com a autolesão. Será que a autolesão ela seria crime? Gente, começa. Eu cortar o braço de João é crime? Me parece que é. Eu agredir João é crime? Me parece que é lesão corporal. Agora me diz uma coisa. E se eu cortar o meu braço? E se eu me lesionar? Eu vou estar praticando crime? Gente, nós temos que lembrar do princípio da alteridade. Né? Para o direito penal agir, nós só vamos falar em direito penal se houver uma lesão a um bem jurídico de terceiro, uma lesão a um bem jurídico de outrem. Então a autolesão ela não é crime. Por quê? Porque para ter direito penal tem que haver uma ofensa a um bem jurídico e esse bem jurídico ofender de terceiros. Agora, claro que nós temos algumas exceções. Por exemplo, a pessoa que se lesiona para receber um seguro. Aí não é porque é autolesão, mas é porque caracteriza o crime, né, lá que está lá no artigo 171 do Código Penal, que é a fraude para recebimento do valor de seguro. Né? A pessoa que simulou ou criou uma lesão física para não servir a Força Armada, né, escapar do serviço militar. Vai praticar, mas não porque é lesão corporal, mas porque o dolo dela, na verdade, é apenas um meio para que ela possa ali escapar do serviço militar. Isso está lá no artigo 184 do Código Penal. Então veja só, a autolesão por si só não é crime. Por quê? Porque o direito penal ele exige o princípio da alteridade. Não é necessária uma lesão corporal, mas é necessário que ocorra uma ofensa à integridade física de um terceiro. Não é o que ocorre. Mas temos duas exceções que não podem jamais ficar esquecidas. Tudo certo, gente? Então, essa também é a primeira compreensão que nós também temos que ter. Tem outras questões, né, mais importantes que nós podemos também trabalhar, como, por exemplo, lesões corporais, quando ocorrem dentro de uma cirurgia, mas aí nós temos que ver que muitas vezes o médico está no estado de necessidade, e aí ele sacrifica a integridade física para salvar a pessoa, ou numa cirurgia letiva, ali é um exercício regular do direito, tanto que há um consentimento do ofendido, né, há um termo de consentimento, mas essa questão também é colocada. Então, em grossas linhas, gente, essa é uma introdução básica sobre o crime de lesão corporal para que a gente possa depois trabalhar com as suas espécies, as suas modalidades. Mas em grossas linhas, o que a gente pode arrumar? Lesão corporal está no artigo 129 do Código Penal. É um crime que tutela dois bens jurídicos, a integridade corporal, física e a saúde. A lesão corporal pode se dar na modalidade dolosa, culposa ou até protordolosa. Esse é o elemento subjetivo. Não é necessário dor, mas é necessário que exista uma ofensa. Se não houve ofensa,
Nós estamos ou diante de uma tentativa ou diante de uma contravenção de vias de fato. E para nós terminarmos, lembrar que é possível se falar no consentimento do ofendido como uma causa supralegal de excludente da ilicitude, desde que o agente seja capaz, desde que seja uma lesão corporal leve e que esse consentimento tenha que ser anterior, até no máximo, no momento da lesão corporal. Essas são as questões iniciais que nós podemos trabalhar dentro da lesão corporal para que a gente possa conversar depois. Tudo certo, gente? Então essa é uma introdução que a gente queria deixar para vocês e depois a gente volta com o bloco com umas outras questões.